Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Aproveitando os irmãos em pés, vamos ler um texto bem conhecido. Livro segundo escreveu João. Livro segundo escreveu João. Os irmãos já sabem achar rápido, já foi lida uma palavra no Evangelho segundo João. E um texto muito conhecido. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3 e o versículo 16. Uma palavra muito conhecida. Glória a Deus. Desde já quero deixar minha gratidão ao pastor José Haroldo pelo convite, a toda a igreja, a Deus por aqui estar, podendo louvar. Ontem não pude estar no culto de Santa Ceia, devido a motivos profissionais, mas glória a Deus, estamos aqui hoje para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Os irmãos acharam? Vamos ler. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Aleluia. Como é bom a gente estar na casa do Senhor e sentir a presença do Senhor. Deus abençoe. Como é bom a gente poder se alegrar e a gente glorificar o nome desse Deus tão poderoso, desse Deus maravilhoso que tem estado conosco a cada instante. No momento em que foi me incumbida essa tarefa, eu sempre acho uma árdua e muito difícil tarefa, porque é o momento que você traz algo de Deus. E você não pode falar simplesmente as suas palavras, mas você tem que falar tudo aquilo que Deus mandar, porque depois Ele vai cobrar de nós. E lendo a palavra do Senhor, o Senhor me trouxe esse texto, mas Ele começou a me trazer tantas passagens, tantos versículos, e que se os irmãos quiserem acompanhando, eu vou fazendo algumas rápidas leituras, até anotei eles para mim ser mais rápido no decorrer da mensagem. João 3,16 é praticamente um versículo chave da missão de Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e que Ele deu o seu Filho, para que nenhum pereça, mas que todos alcancem a vida eterna. Essa foi a missão de Jesus. E aí eu comecei a ler, e o Senhor começou a me guiar para uma viagem pela palavra do Senhor, e aí eu cheguei até João 15. João 15:12 diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E um pouquinho mais adiante, o Senhor Jesus conclui, no versículo 14, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Também, Romanos capítulo 5, versículo 8, diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Lucas 6:29, ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e do que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses, ofereça-a também. E assim o Senhor começou a me levar pelo ministério de Jesus Cristo. E aí eu comecei a relembrar de Jesus Cristo na terra. O Senhor Jesus vem à terra e o seu primeiro milagre manifesto. Jesus está numa festa de casamento. Jesus está numa celebração de um casamento e então acaba-se o vinho. Jesus pega os jarros com água e transforma aquelas águas em vinho. E então depois Jesus se encontra com Nicodemos e Jesus fala esse texto que a gente leu. Jesus mostra a Nicodemos que Nicodemos, mesmo sendo um homem da lei, um homem sábio, inteligentíssimo, ele precisava nascer de novo. Ele precisava entender que Deus envia o seu Filho à terra por amor à humanidade. E que através desse amor Jesus Cristo pagasse pelos nossos pecados. E então a gente vê a continuação do mistério de Jesus. Jesus, também no livro de João, no Evangelho segundo escreveu João, Jesus se encontra com uma mulher samaritana. A Bíblia diz que Jesus está fazendo as suas peregrinações e era necessário Jesus passar por Samaria. Mas se Jesus quisesse, ele poderia ter rodeado Samaria.
Mas Jesus passou em Samaria, dentro de Samaria. Exatamente num lugar que ele sabia que ele ia encontrar uma mulher que precisava ter este momento com ele. E Jesus, ele cura leprosos. A Bíblia diz que chega um leproso, e quem é leitor da Bíblia sabe que os leprosos eram imundos, não deveriam ser tocados, nem chegado perto de um leproso. Mas Jesus, ele vê um leproso, e Jesus toca ali. A Bíblia diz que Jesus toca no leproso. E Jesus fala, ser limpo. E o leproso fica limpo. E Jesus encontra um cego, e Jesus cura o cego de nascença. Jesus fala, tenha vista. E o cego tem vista. Mas por quê? Por que Jesus, sendo rei, sendo Senhor, deixa toda a sua glória, deixa toda a sua majestade nos céus, de eternidade a eternidade, querubins, serafins, anjos, de todas as sortes, lhe adorando e dizendo, santo, santo é o Senhor. Por que ele larga tudo isso? Ele vem se encontrar com pecadores. Jesus se encontra com o publicano, Jesus se encontra com Zaqueu. E a Bíblia diz que todos começam a murmurar e falar, por que esse homem que se diz ser o Messias está se encontrando com pecadores, pessoas imundas, pessoas adúlteras, perdoando mulheres que adulteram? E a Bíblia diz que Jesus lhes responde que o Filho do Homem veio salvar aquele que se havia perdido, porque não precisam de médico os sãos, mas sim os doentes. E aí o Espírito Santo de Deus começou a me fazer entender que se você abrir de Gênesis a Apocalipse, o que você vai ver nestes livros todos da palavra do Senhor é a mais bela e a mais pura declaração de amor que possa existir. A mensagem central da palavra do Senhor é que Ele nos ama. Pensa aqui comigo, como que Ele despe de toda a sua glória, de toda a sua majestade, vem na terra e morre por nós, sendo que Ele poderia muito bem ordenar que nós servíssemos a Ele. Por que Ele decide morrer? Porque um amor, um relacionamento verdadeiro, só existe com liberdade. Um relacionamento verdadeiro só existe com liberdade. Ambas as partes têm que ter liberdade. Liberdade de escolha. Você está ali porque você é obrigado ou porque você quer? Porque você tem a vontade. Então eu acho até engraçado quando o mundo fala que eles têm o poder de escolha, o livre-arbítrio. Não, mentira. Quem tem liberdade é quem, numa noite como essa, poderia estar em qualquer lugar da cidade, da região, do estado, mas escolheu estar na casa do Senhor. Foi por isso que Jesus morreu. Foi por isso que o seu corpo se rasgou na cruz. Foi por isso que o seu sangue verteu. Até o ponto de, quando um soldado lhe ultrapassa com uma lança, escorre água. Escorre água. Ao momento que ele, na cruz, ele expira. E os outros dois ladrões que estavam com ele estavam vivos. Tiveram que ter as suas pernas quebradas para acelerarem a sua morte. Mas Jesus já estava morto. Mas no momento que Jesus morre, é assinada a nossa carta de liberdade. E a carta de amor da palavra do Senhor é consumada. Mas por que o Espírito Santo está dizendo tudo isso para nós nessa noite? Porque vivemos em dias difíceis. Vivemos em tempos trabalhosos, como o Senhor Jesus já disse. Pensa comigo, quem iria imaginar uma pandemia, um vírus, que trancasse em casa pessoas sadias? Não só os doentes mais ficam trancados, mas os sãos. Você é proibido de ver os seus parentes. Você é proibido, muitas vezes, de trabalhar, de fazer tudo. E a gente vê que no ministério de Jesus, Jesus estava com o povo. Jesus andava no meio da multidão, Jesus alimentava a multidão, Jesus estava com a multidão.
E esse relacionamento próximo fortalece. Quanto mais próximo uma relação, mais fortalecida ela fica. Quanto mais próximo você está de um amigo, mais chegado ele fica. E agora nós vivemos em períodos de distanciamento, ao qual somos obrigados a ficar distantes. Senta um, pula outro. Senta um, pula outro. E querendo ou não, quando a gente começa a se distanciar, quando a gente vê menos o irmão, quando a gente sai menos na rua, a gente começa a ficar mais frio, mais gelado. Os nossos sentimentos começam a ficar um pouco ofuscados, porque a gente não vê mais. Somos seres humanos e nós trabalhamos muito com a ótica, com ver. Eu olho, eu converso olhando no olho do irmão. Eu converso, eu cumprimento a irmã dando uma paz, o Senhor pegando na mão, dando um abraço. Mas nestes momentos estamos distantes. E querendo ou não, o amor começa a se enfraquecer, a diminuir, como um fogo. No meio do sereno ele começa a ir diminuindo, diminuindo, diminuindo. Aí então, Jesus, ele me fez lembrar que quando ele estava sofrendo, que quando ele estava sendo açoitado, ele não era obrigado a fazer aquilo, mas ele estava sofrendo aquilo por amor. E aí Jesus fala aos seus discípulos, Jesus chega em João e começa ali as últimas instruções. Jesus é como se ele juntasse a família. A Bíblia diz que ele junta os 12, Judas sai e ficam-se os 11. E aí Jesus dentro daquele lugar, ele com seus discípulos, um encostado no seu peito, um próximo, e Jesus começa a conversar. E Jesus fala, eu só vou te pedir uma coisa. Eu vou pedir uma coisa a vocês. Amem uns aos outros, como eu tenho vos amado. E aí o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo. E aí eu pensei, até que é fácil. Para a gente que é cristão, a gente tem compaixão, a gente ama. Eu amo meu irmão, eu amo meu próximo, eu amo a todos. E aí eu comecei a lembrar, e se eu saio da igreja aqui agora, e eu vou para minha casa, e no caminho eu sou assaltado, será que eu vou ter alguma compaixão por aquele ladrão, ou eu vou desejar a morte dele? A palavra é dura, mas imagine só comigo, você pensa no pior político que existiu e que existe, e que roubou toda a nação, o que você deseja para ele no fundo do seu coração? Você deseja que ele seja transformado e regenerado? E aí o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo, começou a me moer por dentro. E aí eu comecei a me sentir o pior ser humano da terra. E aí o Espírito Santo de Deus falou comigo, falou, mas não é só você. Calma. Existem milhares de cristãos que professam a fé, mas que na verdade, no seu interior, ainda existem pontos a serem corrigidos. E aí eu me lembrei dos discípulos, dos apóstolos que estavam com Jesus, e que Jesus começa a lhe falar que eles poderiam fazer todas as maravilhas, e aí eles olham um para o outro e falam, Jesus, acrescenta-nos a fé. Porque a gente está com o Senhor quase 3 anos, e a gente não tem fé para isso. E aí o Espírito Santo de Deus continua falando comigo através do livro do Evangelho de João, do capítulo 14, ao qual ele fala uma palavra muito maravilhosa, que ele estaria nos ensinando, que ele estaria fazendo com que nós entendesse o serviço de verdade. E aí, quando ele vê que os discípulos, eles não tinham capacidade sozinhos, como nós não temos. E aí Jesus fala algo maravilhoso. Jesus os ensina algo tremendo, ao qual ele começa a falar do Consolador. E ele diz que o Espírito Santo,
que procede da parte do Pai. Ele faria os discípulos, os apóstolos lembrarem de tudo que ele ensinou. E aí o momento que um dos apóstolos, qualquer um deles, fosse fazer algo, o Espírito Santo de Deus ia falar, ia lhe direcionar a ação. E aí, Deus, como Deus é maravilhoso, Ele não açoita sem trazer o azeite. E aí, o Espírito Santo de Deus falou comigo. E Ele disse, mas nessa mesma noite, ao qual eu estou lhes corrigindo, esse Espírito Santo que eu prometi, Ele estará no meio da igreja, para que Ele possa mover, para que Ele faça lembrar de tudo aquilo que foi aprendido, e para que as ações e para que tudo se ocorra de acordo com não a nossa, mas com a vontade dEle, aleluia. E aí no momento que eu coloquei o pé nessa igreja, que eu entrei aqui dentro, eu senti a presença deste Espírito Santo, que Ele não estaria aqui apenas no momento da oração, no momento da bênção apostólica, mas que Ele já começou a trabalhar em cada instante deste culto. Desde o primeiro hino da harpa, o Espírito Santo de Deus inspirou o maestro a escolher o hino. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Aleluia! E quando há esse desejo na nossa alma, o Espírito Santo desce e Ele começa a trabalhar em nosso meio. Aleluia! Aleluia, santo é o Senhor. E Ele começa a falar, e Ele começa a trabalhar, e Ele começa a encher. E aí o coral canta o hino, como não louvar? Como não adorar esse Deus? Como não agradecer tão grande amor por nós? Um amor que nos constrange. Toda vez que eu leio, toda vez que eu relembro tudo que Jesus fez, eu fico tão constrangido. E eu olho para mim e eu falo, mas como eu não sou nada? Pelo tanto que o Filho de Deus teve que fazer para que eu pudesse ser salvo. E aí esse amor nos constrange, e vai nos envolvendo, e vai nos enchendo, e a gente não sabe fazer outra coisa a não ser adorar, a não ser agradecer, engrandecer esse Deus Todo-Poderoso. Então nessa noite, a minha e a tua tarefa é nos render aos pés de Jesus e adorar este Deus Todo-Poderoso, que o Espírito Santo de Deus, que habita em nosso ser e que está neste lugar, vai trabalhar nas nossas vidas. Ele vai transformar os nossos corações. Ele vai amolecer, Ele vai nos aquecer de novo. E aquele fogo que parece que está minguando, que está diminuindo, é como se jogasse gasolina e começa a incendiar. E o fogo passa de um lado, passa para o outro. Porque o fogo, quando pega de verdade, o fogo não fica contido no lugar, mas o fogo se alastra e vai, e vai. E nós precisamos que este fogo alcance a nossa sociedade. Nós vivemos em uma sociedade perversa e imunda. Nós vivemos numa sociedade caída e completamente destituída de Deus. Quer um exemplo? Liga a tua TV, liga o teu jornal. Nas periferias tem assalto, mortes, drogas. Aí você fala, não, mas é só nas comunidades carentes. Você vê nos mais altos escalões deste país, homens imundos que trabalham para o mal da humanidade, que trabalham para perverter os costumes cristãos. Os costumes que a Bíblia nos ensina, mudando a natureza do homem, da mulher, de gêneros, de tudo que existe, tentando deturpar a família, a sagrada instituição de Deus. E aí a gente fala, mas como que o que eu vou fazer? O Espírito Santo de Deus mostra que Ele não levantou uma multidão enorme para mudar o mundo.
ele escolheu apenas 12 homens. E deles ainda, um estava no time adversário. De 11 homens, toda a história da humanidade foi mudada, foi transformada. E aqui tem muito mais do que 11 homens e mulheres de Deus. Então somos nós que Deus espera. Somos nós que Deus chama. Somos nós que Deus levanta para sermos tochas acesas neste mundo. Para iluminarmos aonde quer que nós andamos. Aonde quer que a planta dos nossos pés vá, vai o Espírito de Deus junto. Por isso que Jesus, quando ele está se despedindo dos seus discípulos, ele lava os seus pés, lógico, dando uma demonstração de humildade, de servir, que todos deveriam servir, mas mostrando que os pés desses homens eram abençoados e que os passos desses homens eram guiados por Deus. E Deus nessa noite chama a mim e a você, para que a partir de hoje, a partir deste momento, nós possamos levar o amor. Não é levar só dinheiro, não é levar só, muitas vezes, bens, coisas, mas é levarmos o amor. Porque o amor faz nós abrirmos a mão. O amor faz nós trabalharmos sem querer salário, sem querer ganhar bens ao encontro. O amor, ele faz nos entregar. E o que o Espírito Santo de Deus quer nessa noite é que nós abramos os nossos corações para que o amor de Cristo transborde em nós. Eu peço que a igreja se coloque de pé. Feche os seus olhos por um momento. Não é fácil para mim trazer uma palavra de exortação à igreja, ainda mais na ausência do pastor. Mas eu não posso fugir daquilo que Deus me deu. Eu sei, e o Espírito Santo de Deus me revelou, que nessa noite há muitos, eu não quero te constranger pedindo para você se manifestar, mas o Espírito Santo de Deus me confidenciou que existe muitos, que com todas as coisas que aconteceram nas suas vidas, o amor, o sentimento, ele acabou se esfriando, ele acabou diminuindo, e aquele fogo tão ardente, agora parece uma simples vela acesa. Eu sei que nessa noite existem muitas vidas que foram machucadas, magoadas, traumatizadas, seja por parentes, amigos, situações, doença, perdas tão grandes e tão irreparáveis. Eu sei que existem muitos corações doloridos, existem muitos corações machucados, ao qual o amor de Deus não consegue mais se expandir. Ele já começou e encontra resistência. Mas em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus te diz nessa noite, você só precisa abrir o teu coração. Você só precisa abrir o teu coração e se confessar perante Deus. Dizer ao Senhor: Pai, sou eu, meu Pai. Aleluia. E muitas vezes, se as palavras não sair, as lágrimas Ele entende, os gemidos Ele entende. Mas o que Ele quer nessa noite é o Espírito Santo de Deus trabalhando em você, é usando a tua vida para abençoar, é usando você para curar. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus quer que você seja o bom samaritano de alguém. Existe alguém ao teu lado. O Espírito Santo de Deus me diz que existe alguém ao teu lado precisando de uma cura, precisando de amor, de uma palavra. E nessa noite, aleluia, o Espírito Santo de Deus vai usar a tua vida
para que você seja o bom samaritano. E quando você passe por alguém, os seus olhos se abram e na sua bolsa haja azeite, e você consiga curar as feridas, e você consiga entrar com o socorro, com o auxílio. O Senhor Jesus vai te usar para abençoar vidas. Aleluia. Ele quer usar a minha e a tua vida. Ele tem a minha e a tua vida para usar. Você aceita? Levante suas mãos, ore comigo. Querido Deus, amado Pai, glória seja dada a Ti, meu Deus. Eu te louvo, eu te engrandeço e eu te agradeço, Pai. Meu Deus, aqui está a Tua igreja, o Teu povo, reunido neste lugar. Aleluia. Deus maravilhoso. Em meio a essa sociedade perdida e caída, aqui está um povo, Senhor, que escolheu te servir, que escolheu estar na tua casa. Meu Deus maravilhoso, mas um povo que está machucado, um povo que tem feridas, Pai, um povo, Senhor, que precisa de cura, que precisa de bálsamo. Senhor, um povo que precisa do mover, do trabalhar do Teu Espírito Santo, ó Pai. Em nome de Jesus eu te peço agora, vem como brisa suave sobre esta igreja. Vem, Senhor, como um vento sobre esta igreja, Pai, transformando vidas, Senhor. Ó Pai querido, desde o púlpito até a porta da igreja, ó Pai, em nome de Jesus, que sopre o Teu vento, Pai, trazendo renovo, trazendo transformação, aquecendo a chama, avivando a chama que existe na alma do Teu povo. Ó Deus maravilhoso, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, se for necessidade de cura física, que seja curado em nome de Jesus Cristo, mas se for cura espiritual, cura interior, que seja curado também em nome de Jesus Cristo. Se há necessidade, Senhor, de libertação, seja liberto em nome de Jesus Cristo. Ó Pai querido, vem agora, Senhor, transformando, vem agora, Senhor, renovando, vem agora, ó Pai querido, sarando as almas, os corações machucados, ó Senhor, e produzindo e fazendo, Senhor, com que se desenvolva a semente, o amor do Teu Espírito Santo, o amor Teu, Senhor, o mesmo amor com que o Senhor nos amaste e que levou o Senhor àquela cruz para morrer em nosso lugar. Ó Pai querido, quebranta o meu coração, quebranta o nosso coração, Senhor, e transforma-nos, Senhor, a cada dia, a cada momento, Senhor, a beleza, a forma que o Senhor quer, ó Pai querido, para que nós possamos, Senhor, quando o Senhor voltar, encontrar com o Senhor nas nuvens do céu, porque seremos achados dignos de habitar com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores. Ó Deus maravilhoso, continua conosco, com cada vida, em cada coração, em cada família, em cada lar, meu Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, faz-nos diferente, transforma-nos pela Tua palavra, pelo Teu poder e pelo Teu Espírito Santo, meu Deus, em nome de Jesus. Aleluia.